Mestre amado Jesus, luz de nossas vidas, agradecemos, Senhor, por este momento em que podemos nos ligar a Ti. Podemos auxiliar nossos irmãos e irmãs desencarnados, auxiliar-nos mutuamente em nosso melhor íntimo e no nosso aprendizado. Por favor, Senhor, guia-nos e fortaleça-nos na, na busca por sermos trabalhadores da Sua seara. Obrigado, que assim seja. Assim seja, graças a Deus. Todos conseguem ver a tela? Sim. Sim. Que bom. No princípio da emancipação da alma, parece decorrer que temos duas existências simultâneas. A do corpo, que nos permite a vida de relação ostensiva, e a da alma, que nos proporciona a vida de relação oculta. É assim? No estado de emancipação, prima a vida da alma. Contudo, não há verdadeiramente duas existências. São antes duas faces de uma só existência, porquanto o homem não vive duplamente. Fazer a marcação. Ótimo. Focar um pouquinho nessa ideia de duas partes de uma mesma existência, porque aqui, essa ideia de que nosso sonho seria separado da nossa personalidade comum é uma coisa que pode abrir portas para uma ideia de misticismo, que é aquela coisa do significado dos sonhos, etc. Nessa situação, o Espírito deixa bem claro que não, a alma vive como uma só, não tem uma parte que é oculta a ela. Nós temos limitações na percepção de nós mesmos, porém, nós não vivemos vidas separadas quando a gente está acordado e quando a gente está dormindo. O que muda é a questão da perspectiva. Com a alma mais liberta, nós temos percepções maiores do nosso ambiente e, de uma certa forma, mais liberdade para buscar aquilo que nossas tendências indicam. Dito isso, tanto o sono quanto o acordar, eles são partes da vida. Nesse período de sono, a alma experimenta uma liberdade que permite ela ter mais contato com outros espíritos e, assim, poder ter acesso a conselhos, novas ideias, novas atitudes, realizar trabalhos enquanto ela dorme. Tudo isso em decorrência das suas escolhas individuais. Tanto que aquelas que optam pela matéria, pelos vícios, elas acabam buscando também essas ideias, as ideias dos vícios, as companhias viciosas. Existem dois casos interessantes respectivamente, no livro Os Mensageiros, se eu não me engano, e no Libertação. No livro Os Mensageiros, é descrito o caso de uma médium, uma palestrante, que sentia muito ciúmes do marido. Tá? Então, o livro deixa entender que o ciúme não era justificado, pelo menos na existência presente. Porém, devido a esse ciúme, quando ela ia dormir à noite, ela acabava buscando a companhia de dois espíritos que insuflavam nela ideias de ciúme mais forte. Ou seja, ela se sentia vítima dessa situação
Eles aproveitavam esse vitimismo para poder aumentar as vibrações de ciúme e causar dúvidas no trabalho dela. Tanto que ao final, quando ela acorda assustada, ela acorda falando que desconfia do próprio trabalho, desconfia do trabalho no bem. É uma situação interessante de como o sono ele afeta o nosso comportamento, mesmo que seja uma maneira pouco consciente enquanto a gente está ligado à matéria. E outro caso também envolve isso. No livro Libertação, conta que muitos encarnados, a grande maioria, busca contato com as vibrações pesadas da crosta. E nessas vibrações pesadas, ao invés de buscar os conselhos dos bons espíritos, muitos acabam sofrendo a influência de espíritos obsessores com mais intensidade. E o André Luiz chama atenção para um caso específico no qual, se eu não me engano, uma mulher recebe incentivo para que ela lute contra o trabalho de oração da família dela. O marido estava começando a se ligar a um grupo religioso, comentando o quanto isso lhe fazia bem. Porém, o espírito que acompanhava exigia dela fidelidade aos trabalhos obsessivos, ao trabalho do mal, a ligação com as coisas da matéria. E ela buscou, mesmo que estivesse em dúvida, a companhia desse espírito, sendo um processo de luta, sendo que quando ela acordasse, provavelmente teria que passar por um processo de luta para vencer essa influência, para buscar algo melhor. Algum comentário? Podem duas pessoas que se conhecem visitar-se durante o sono? Espera um minutinho. Boa noite, dona Maria Toledo. Boa noite, Manuel. Tudo bom? Tudo. Vamos continuar. Podem duas pessoas que se conhecem visitar-se durante o sono? Certo? E muitos que julgam não se conhecerem costumam reunir-se e falar-se. Pode ter sem que suspeites amigos em outro país. É tão habitual o fato de ir desencontrar-vos durante o sono com amigos e parentes, com os que conheceis e que vos podem ser úteis, que quase todas as noites fazeis essas visitas. Isso, só um pequeno adendo, isso inclui tanto aqueles que estão encarnados atualmente junto conosco, vivendo em outros países, quanto aqueles parentes e amigos que ainda se encontram desencarnados. A gente tem que lembrar que durante os séculos nós tivemos associações com muitas regiões diferentes. Um caso interessante para pensar nisso, acho que posso falar o caso do meu e do papai da época que a gente foi para o Japão, que a ida para aquele país, ela já tinha sido preparado devido às relações que nós tivemos com o país de auxílio, quando a gente estava desencarnado. Pelo menos é isso que conta para o papai. Mas também, uma forma mais geral da gente analisar o caso, é a gente lembrar que muitos de nós, somos descendentes de outras nações. No caso do Brasil, de italianos, portugueses, também japoneses, alguns.
E, é claro, toda a miscigenação que tem aqui no Brasil. E isso também pode ser um indicativo de que ainda temos conexões com amigos que permaneceram nesses locais, mesmo que seja à distância em questões de auxílio. Quando o Espiritismo estava se desenvolvendo, conta-se a história nos livros do Chico que estava sendo preparado para que o Espiritismo viesse para o Brasil. E daí o espírito protetor da França, Luís XIV, ele pergunta, fica preocupado porque a França perderia essa nova revelação, perderia a intensidade das, vamos falar das manifestações, mas da religiosidade. Daí é dito que, como agradecimento pelo Espiritismo, o Brasil receberia aqueles espíritos da Europa que estivessem cansados da frieza e, e do egoísmo da Europa. Que utilidade podem elas ter se as olvidamos? De ordinário, ao despertardes, guardais a intuição desse fato, no qual se originam certas ideias que vos vêm espontaneamente, sem que possais explicar como vos acudiram. São ideias que adquiristes nessas confabulações. Pode o homem, pela sua vontade, provocar as visitas espíritas? Pode, por exemplo, dizer, quando está para dormir: quero esta noite encontrar-me em espírito com fulano, quero falar-lhe para dizer isto. O que se dá é o seguinte: adormecendo o corpo, seu espírito desperta e, muitas vezes, nada disposto se mostra a fazer que o homem resolvera, porque a vida deste pouco interessa ao seu espírito, uma vez despreendido da matéria, que é uma mudança no ponto de vista em relação às prioridades. Isto com relação a homens já bastante elevados espiritualmente. Ou seja, aqueles que já têm uma noção maior da realidade, já conseguiram vencer mais os seus vícios e defeitos, quando eles dormem, devido à maior liberdade da alma, a percepção deles também aumenta e as prioridades, elas mudam. Então, vamos ver. Uma preocupação que aflige durante o dia, seja por um motivo qualquer, seja uma desavença por questões, talvez na tentativa de fazer o bem, sentir que cometeu um erro ou outro, essa pessoa querendo buscar essas informações, talvez durante o sono ela perceba, devido a essa liberdade e devido a um contato simples, ela perceba justamente a resposta que ela procura. E daí, bom, ao invés de se focar naquilo que era o problema da matéria, ela se volta para os problemas do espírito, para novos trabalhos, para novos aprendizados, que o auxiliarão mais durante a vida encarnada, durante a vida de cada dia. Os outros passam de modo muito diverso a fase espiritual da sua existência terrestre, ou seja, aqueles apegados ao vício, não ocorre a mesma coisa. Entregam-se às paixões que os escravizaram ou se mantêm inativos. Pode, pois, suceder, tais sejam os motivos que a isso o induzem. O espírito vai visitar aqueles com quem deseja encontrar-se. Mas não constitui razão para que semelhante coisa se verifique. O simples fato de ele o querer quando desperta. Focar aqui nessa parte de paixões que os escravizaram. Desde a antiguidade, desde o Velho Testamento, e mesmo na Grécia,
Roma antigas, na China, Ásia, já é comentado sobre o quanto as nossas paixões elas nos escravizam o comportamento. Mais do que na questão do vício. Um caso interessante é o caso de Sócrates. Sócrates, durante a sua vida, ele fez contribuições imensas para a filosofia, sendo mestre de Platão, introduzindo a ideia da maiêutica, da maiêutica e da ironia, na qual, a partir de conversas, é possível mostrar para uma pessoa o quanto ela não sabe, ou então o quanto ela se ilude em questão do conhecimento, e daí utilizar a mesma conversa para gerar mais conhecimento. E nisso ele traz várias ideias de virtude, muitas delas redigidas pelo seu discípulo Platão. Algumas são apresentadas no começo do Evangelho segundo o Espiritismo, que são algumas ideias de reencarnação, da unicidade da divindade e da busca da alma pela felicidade encontrada pela liberdade dos vícios e da necessidade de ter um pós-morte. O que acontece? Devido a essas ideias, devido ao fato de que isso ia contra os interesses da política da época, da mesma forma que aconteceu com Jesus, que ao denunciar os abusos dos fariseus, esses tentavam matá-lo, a mesma coisa aconteceu com Sócrates. Ele foi colocado em julgamento na acusação de corromper a juventude de Atenas, de pregar a unicidade de Deus. E durante esse julgamento, ocorrem as suas discussões. E daí ele tem a oportunidade de ser exilado. E, durante o julgamento ele fica na cadeia, e daí depois oferecem ele as opções de abdicar daquilo que ele queria, admitir culpa e ser exilado, ou então permanecer com suas ideias e ser condenado à morte. Durante esse período, conta-se que um guarda, vendo-o na cadeia, e esse guarda estando bêbado, ele chega, pega a chave da cela e balança na frente dele, dizendo: se eu quiser, eu posso te libertar. Que ele responde: como você pode me libertar se aqueles que são seus senhores são meus escravos? Se referindo justamente aos vícios. Nessa situação, a gente lembra do caso dos apóstolos. Eles foram presos, perseguidos, porém, a alegria de fazer o bem dava a eles uma liberdade da alma muito além do que qualquer um daqueles que os perseguiam poderia sentir. Vamos imaginar, se durante o sono os apóstolos se libertavam do corpo, eles tinham uma noção bem maior da realidade, poderiam experimentar as alegrias do espírito de maneira muito mais viva. Nesse mesmo trabalho, quando eles voltassem para a situação da matéria, quando eles acordassem, estariam mais fortalecidos na busca pelo bem e nos trabalhos do nosso Senhor. Por outro lado, durante o sono, os vícios nos puxam para as regiões inferiores, onde nós nos tornamos vítimas da obsessão com mais força, onde os nossos associados de crimes passados e aqueles que nos odeiam, temos feito mal a eles, começam a nos cobrar comportamentos, a tentar nos manipular. E nessa situação, devido aos grilhões do nosso próprio vício, nós não podemos ser livres. Pois acaba que muitas das escolhas que tomamos enquanto no vício acabam não sendo nossas. Uma situação na qual cedemos o controle para os obsessores à nossa volta. Uma situação interessante que, em casos graves, isso se torna obsessão que depois pode se tornar em subjugação, na qual
o encarnado se liga tanto ao seu obsessor desencarnado que qualquer coisa que o desencarnado fala, o encarnado obedece, devido a essa ligação extremamente íntima. O livro O Céu e Inferno, se não me engano, o Céu e Inferno conta o caso de um moço que, ao ver uma mulher passar pela rua, ele se ajoelhava e a pedia em casamento. Quando perguntado sobre isso, ele comenta que eu sei que o que eu estou fazendo é ridículo, eu sei que eu não sinto nada por elas, mas mesmo assim, eu sou ainda mais compelido, eu sou compelido a realizar esse ato. Que é o que muitas coisas, pessoas que têm vícios, os mais evidentes, comentam. Se a gente pensar no caso das pessoas que são alcoólatras, viciadas em cigarro, muitas pessoas que convivem com elas falam que a personalidade delas muda quando elas estão perto do vício, quando elas estão buscando o vício. Porque daí elas se tornam mais suscetíveis à ação dos espíritos ao redor delas. O caso do álcool é interessante, porque ele é considerado uma droga lícita. Eu acho que, se não em todos os países do mundo, pelo menos a grande maioria, e ele é uma droga de efeito psicológico muito grave, o qual causa depressão. O álcool, ele causa um estado depressivo, ao mesmo tempo que tira as inibições do sujeito, devido a processos fisiológicos, o que permite uma obsessão mais fortalecida. Agora vamos pensar. Um indivíduo que, enquanto sóbrio, ele luta para se manter disciplinado. Enquanto sóbrio, ele busca fazer tudo certinho, ele busca trabalhar para ser melhor. Bom, não exatamente trabalhar para ser melhor, mas pelo menos ele tem noção mínima de responsabilidade. E ele busca agir de tal maneira, se ele ainda tem o vício da irresponsabilidade, quando ele bebe, os companheiros antigos têm mais força sobre ele, levando ele a poder fazer bobagem. Por exemplo, dirigir embriagado, que daí é uma situação que não só causa problemas para ele, como também pode tirar a vida de outras pessoas. E se ele tem consciência da situação, a culpa fica ainda maior. Outras situações é quando o vício é a violência, na qual a tendência será descontar essa raiva em outra pessoa. Mas isso ocorre também, além da bebida, com muitas outras situações. Por exemplo, existem pessoas que podem até ser bons pais, bons amigos, ou pelo menos bons companheiros, mas que, quando mexe em questão de dinheiro, quando cutuca o orgulho, quando fere esse orgulho, acabam se tornando verdadeiros monstros. Porque durante a vida em sociedade, nós colocamos várias máscaras, de acordo com a conveniência. As máscaras se devem tanto aos interesses que nós temos no dia a dia, ou seja, consequência da falsidade, desejo por poder, desejo por dinheiro, como também desejo de algumas relações sociais. E daí, enquanto tudo está tranquilo, a situação é como se fosse fosse um lago, tranquilo na superfície, porém, no fundo, devido aos problemas, aos vícios, se encontra a lama. Quando o vício ele chama, ou quando o orgulho é ferido, ou quando os problemas chegam, quando ele é forçado a enfrentar a realidade, esse lago é agitado e a lama sobe para a superfície, gerando situações que causam bastante dor e sofrimento e obrigando o espírito a analisar a si mesmo. Antes de continuar, algum comentário? Pode falar, Wilson. Deixa eu só desligar o... Oi, Manuel. Então,
resumindo essa parte, ver se eu entendi, se é isso. Se eu aqui na Terra, né, viver com vícios e não ligar para nada, ligar assim para o caminho do bem, com certeza no meu sono, o meu espírito vai ser brinquedo aí na mão dos obsessores. E sendo ao contrário, né, uma pessoa que busca sempre o caminho, que busca fazer o bem, mesmo errando, que busca a palavra de Deus. Meu espírito, durante o sono, ele vai buscar a sua evolução, é isso? Essa é a ideia geral. Mas também é bom chamar a atenção para uma coisa que é, uma vez que nós não somos perfeitos, a maioria de nós não temos dias melhores e dias piores. Então, veja, não tem dia que a gente acorda, tá cheio de energia, parece que tudo tá indo bem. Mesmo que surja um problema, ele vai para ou ele vai para escanteio, ou então a gente consegue lidar, ou então lida com tranquilidade. Parece que tem dia que até a gente está mais paciente. Mas também não tem dia que a gente acorda mal-humorado de alguma forma, ou então, devido a algum problema durante o dia que a gente não soube lidar bem. O dia que antes estava bom fica pior. A mesma coisa acontece com o sono. Ele acaba sendo uma consequência daquilo que a gente busca durante o nosso dia, durante o nosso período de vigília. Então, veja, a gente aqui está buscando o bem, certo? Nessa busca pelo bem, a gente consegue lutar contra os nossos vícios, ou pelo menos aqueles que nos incomodam mais. Nessa luta, a gente vai indo bem, daí ela fica mais forte, a obsessão ela fica mais forte quando a gente busca o bem, e daí a gente tem uma queda. Não é necessariamente que a gente vai. Então, dependendo da pessoa, pode ser que por algum momento durante o sono ela busque o vício novamente. Então, no dia que ela está bem, ela tenta o máximo para seguir o caminho do bem. No dia que ela está ruim, como ela tem que brigar contra a obsessão, se ela não briga com tanta força, quando ela vai dormir, ela busca o vício de novo, que é aquelas recaídas. Mas quando ela está se sentindo mal, ela continua brigando para fazer o bem, para fazer o certo, daí, da recaída, ela tem outras oportunidades de trabalho. Daí ela, talvez, justamente essa briga ajude ela a recomeçar e aí com o Gabu. Acho, tá. Deu para entender mais ou menos a ideia? A ideia geral realmente é isso que o senhor comentou. Mas eu estou falando agora nas minúcias de cada dia. Sim, deu sim, perfeito. Interessante, obrigado. Nada. Dona Maria Toledo? Uma fórmula que me ensinaram muito tempo, e quando fosse dormir, pedisse a Jesus a companhia dos bons espíritos e que, junto a ele, ou ele junto a nós, nos levassem aos grupos de estudo, a trabalhar durante o nosso sono. Não estou dizendo que isso vai efetivamente fazer efeito, porque também você precisa estar bem condicionado, ter certeza das suas convicções dentro da religião, ter realmente interesse em se modificar. Mas ajuda muito. Eu vivencio isso todas as noites antes de dormir, eu peço. Mesmo assim, de vez em quando tem umas perturbações. A gente sempre dá uma escorregadinha, né? Mas ajuda muito a gente. Muito bom ponto. Porque justamente a oração ela é importante antes de dormir e depois de acordar. Papai comenta. Não, a gente fala. A Débora, antes de falar, continuar. Débora, pode falar. Desculpa, apertei sem querer. Tá. Ok. Sim. Continuando, eu ia falar do caso que eu tive quando eu era pequeno. Quando eu era pequeno, tipo, bem novinho mesmo, se eu não me engano, acho que eu não tinha nem uns 3 anos de idade, talvez 2,5. Eu comecei a ter, quando dormia, pesadelos. E eles eram extremamente frequentes. Tá? Tanto que até hoje eu consigo me lembrar de alguns mais específicos.
A maioria deles realmente foi nesse período de 7, 8 anos. Teve alguns esporádicos, teve durante o período da adolescência, mas o tamanho deles foi aumentando. Por causa disso, quando eu era pequeno, o papai falou para eu orar antes de dormir. E foi o que eu fiz. Então, desde pequenininho, papai me ensinou a orar antes de dormir. E também e essa oração me auxiliava a não ter pesadelos. Não é, eu não lembro da maioria dos meus sonhos, mas na maior parte dos casos, o simples fato de não ter pesadelo já é bem mais agradável. O que eu percebia desse processo? Quando as coisas começavam a virar rotina, a oração ela ficava rotina, eu sentia que a qualidade do sono diminuía. Porque era uma coisa que eu já não estava mais prestando tanta atenção. Tem que lembrar, estou fazendo isso desde que eu tinha 2, 3 anos de idade. Então, o que eu fazia era melhorar o meu processo de dormir. Então, depois, com o tempo, lá quando estava com 7, 8 anos, eu comecei a ler livros espíritas antes de dormir. O que eu mais li foi o Alvorada Cristã, que de vez em quando a gente traz aqui. Até hoje eu consigo contar algumas histórias dele de cabeça, de tanto que eu li e reli. Depois disso tinha Jesus no Lar, atualmente são os livrinhos de Emmanuel com versículos da Bíblia. Mas qual é a ideia? De buscar Deus, nem que seja para poder recomeçar no dia de amanhã. Essa que é o que a senhora comentou, buscar a presença dos bons espíritos, que é ainda mais importante se o dia ele acabou sendo ruim. Se você não conseguiu capaz de vencer a si mesmo nesse dia, se você não foi capaz de recomeçar. E também é importante quando acordar, que é algo que o nosso evangelho ele chama atenção nas lições de maneira de orar, que é que o dever primordial de todo cristão, de todo espírita, assim que acorda, é elevar o pensamento ao nosso Senhor em agradecimento. Isso é útil porque o único motivo de nós acordarmos, de nós existirmos, é justamente Deus. Então acaba sendo até poético, porque nós não lembramos muitas vezes do nosso sonho. Nós sabemos que dormimos, mas se você não sonha, normalmente o período do sono parece mais, sei lá, você fecha os olhos no momento da noite, acorda no momento da manhã. Então é você chamado de volta à existência, à vida comum na perspectiva do encarnado. Mas mais do que isso, porque durante o sono nós tivemos justamente esses contatos com amigos e familiares. Que a saudade a gente sente de maneira subconsciente, como pode ser, como alguns psicólogos podem dizer. É aquela saudade dos parentes que faleceram, que quando a gente era pequeno, ou então há pouco tempo, e a gente acabou superando o luto, nem que seja um pouquinho. Ou então, aqueles que não reencarnaram com a gente, mas cuja nossa ligação é extremamente próxima. E esse contato nos dá força, necessitando de agradecimento. Outra situação é o fato de que, infelizmente, os nossos irmãos obsessores, eles aproveitam os momentos em que a gente está dormindo, indo dormir e acordando, para enviar maus pensamentos para nossa mente, a fim de prejudicar o nosso dia a dia. Esses maus pensamentos têm como resultado justamente a gente acordar de mau humor, mesmo que na noite nós tenhamos buscado o bem. Então nós precisamos dessa proteção constantemente. Porque a luta do bem contra o mal, ela é constante, ela tem que ser constante. Porque o tempo todo há esses ataques a fim de que a Terra continue ligada aos vícios e aos defeitos. Antes de continuar, mais alguma dúvida, mais algum comentário? Eu também. Nessas semanas, desde que a gente começou a estudar essa parte,
eu tenho sempre orado, né, pedindo que o meu sono seja acompanhado dos bons espíritos, né, que não vá para nenhum lugar com más influências, etc. E aí, semana passada, eu acho que no estudo, seu pai comentou isso mesmo, né, que muitas vezes a gente tem um sono bom, mas que no momento de acordar vem talvez pensamentos negativos, algumas coisas ruins. E nessas semanas eu estava sempre acordando muito assustada ou com um sonho muito ruim, sabe? E aí eu ficava preocupada o dia inteiro pensando nisso, sabe? Eu já acordava com aquela energia baixa, sabe? Mas aí depois também que eu comecei a orar, logo após acordar, foi melhorando isso. Que bom que as orações ajudaram. Esse é um caso dos ataques. Eu não posso falar o motivo específico, ou entrar em detalhes, porque eu não sei. Diferente do papai, eu não tenho essa intuição para saber esses casos, mas isso representa, infelizmente, de uma forma muito, pode falar assim, visível, perceptível, justamente aquilo que a gente está comentando, que é, eles aproveitam esse momento em que a gente ainda está um pouquinho grog, está voltando para o corpo, para tentar nos fazer mal. Daí a oração ela sempre vai ajudar. Porque a gente tem que lembrar, não é porque o dia ele começou ruim entre aspas, que a gente não pode melhorar o nosso humor durante o dia. Pode até ser um pouquinho difícil devido ao trabalho, cansaço, lidar com as pessoas. Falando por mim mesmo, lidar com as pessoas acaba sendo complicado, porque isso cansa, porque para mim cansa bastante. Mas a chance de... Mas isso não é justificativo para ficar triste ou então mal-humorado durante o dia. A luta por ter esse bom humor, recuperar esse bom humor, já é uma luta contra a obsessão. Obrigado pelo comentário. Mais alguém? Eu também rezo, oro, né, cara, para os espíritos, mas depois do livro Libertação, eu quero porque quero conhecer o umbral. Mas acho que eles não levam, não, porque eu não lembro de nada. Oh. A gente vai conhecer eventualmente. Talvez tenha sido mais cômico do... Tá. Saiu mais cômico do que eu queria. Mas, tipo assim, é fato. O umbral, ele é um momento de passagem que a gente vai ter para se livrar das vibrações pesadas da Terra. Se a gente conseguir o merecimento devido ao trabalho, à luta pelo bem, a gente pode, ao invés de ir diretamente por um umbral, no sentido que o André Luiz descreveu no primeiro capítulo de Nosso Lar, daquela região de sofrimento, ou então a gente vai e passa pouco tempo naquela região, então a gente pode ir, talvez, para algumas das colônias, que ainda são a região do umbral, só que ao invés de estar conectado às coisas da matéria, aos vícios que a gente cometeu, a gente seguiu aos defeitos que a gente tem e aos erros cometidos, passa a ser uma região na qual a gente está lutando ativamente contra isso. A gente vai começar a merecer auxílio. Daí, parte daí o senhor vai poder lembrar, porque pode ser que nem o André Luiz. Excursões de trabalho no umbral para poder auxiliar os nossos irmãos, ou mesmo excursões de estudo, para poder entender melhor os trabalhos no plano espiritual. E a gente tem que lembrar que nos livros do André Luiz, aquilo não é tudo, ele não narra tudo completinho, porque senão ia ser muito chocante. Ele narra apenas aquilo que é necessário para a gente possa estudar e aprender com a história dele. Lembrando? Mais alguma dúvida ou comentário? Emanuel, eu tenho uma dúvida. Acho que eu perdi aqui. Mas depois do desencarne, todo mundo passa pelo umbral, então? Não todo mundo no sentido... não há exceções, não. A exceção, uma delas é o caso da mãe do Chico,
No livro Carta de uma Morta, dá a entender que ela já acorda pelo ou num plano superior, tá? Mas a maioria das pessoas da Terra passa pelo umbral, porque a gente também, como eu falei, a gente tem que lembrar, o nosso lar, ele tá na região do umbral. Tanto que é um dos motivos dele ser chamado de colônia. O umbral, ele é necessário porque é o momento que a gente vai expurgar aquilo que a gente fez. Então, é o que o Kardec comenta muitas vezes. É o momento em que o remédio, ele vai causar a dor. Se a gente luta contra o remédio, evita tomar na hora certa, obviamente a gente fica doente por mais tempo, correto? Então a gente vai passar mais tempo no umbral. Da mesma forma, se a gente tem uma vida de vícios, é como se a gente vivesse constantemente em um ambiente salubre. Não lavasse as mãos, não tomasse banho, daí a chance de doença aumenta, então a hora do tratamento acaba sendo mais dolorosa. Mas se a gente tenta fazer tudo o mais certo possível, quando a doença vem, ela pode passar mais rápido. O medicamento pode ser mais efetivo, o arrependimento pode chegar mais cedo. A gente tem que lembrar, o André Luiz, ele saiu do umbral quando o arrependimento bateu e ele conseguiu ser humilde o suficiente para fazer uma oração profunda, pedindo ajuda, e assim tendo condições de receber o auxílio dos espíritos, dos bons espíritos, que já os auxiliavam há muito tempo. Opa, mas só perguntando, como tem vários níveis do umbral, e aí no próprio filme lá do Nosso Lar, né? Quando penso no umbral, penso naquele lugar que parece tipo o inferno, né? Que é o pessoal, um Sim, lugar bem ruim e tal. Esse é o umbral que você também está se referindo, que a maior parte das pessoas passa? infelizmente sim. Os livros do André Luiz deixam claro que a maior parte dos encarnados, eles acabam passando por essa região. Porque, como eu falei, a gente é muito ligado à matéria. Pensa, a maioria de nós, se, pelo menos não nessa vida, mas em vidas passadas, a maioria das pessoas que estão ao nosso redor, elas buscam a companhia do umbral enquanto dormem, para a satisfação dos vícios, ou então para colocar fogo nas próprias dores, tá? Atiçar as próprias dores. Então acaba que, como é aquilo que elas buscavam em vida, é aquilo que elas têm em morte. Ah, entendi. Muito obrigado. Deu um pouquinho de medo, né? Mas É, vamos ir melhorando, né? é um pouquinho assustador. Eu falo, quando a gente para pensar realmente, por causa que é um processo de trabalho uma vez que é uma coisa bem tangível, isso não só nos chama realidade, mas dá para sentir um pouquinho da importância, do peso que é trabalhar pelo bem. Dona Maria Toledo? Vale lembrar também que o umbral, nós somos atraídos para o umbral com o que nos afinizamos. Você concorda? Sim, isso é verdade. Nos livros do André Luiz, você vê que ele vai a vários lugares no umbral, diferentes uns dos outros. Então, a gente sempre vai sofrer aquilo com que nós fizemos os outros sofrerem, ou vamos vivenciar o egoísmo que a gente praticou durante a vida inteira. Ou seja, vamos nos ligar àquilo que nos é comum, que está em nós, né? Que não é todo mundo vai para o mesmo umbral. É isso que eu queria frisar mais, sabe? Sim, muito importante deixar isso bem claro. Obrigado pelo comentário, todos vocês, todas as perguntas. Então, mais algum?
continuar a leitura. Questão 417. Podem espíritos encarnados reunir-se em certo número e formar assembleias? Sem dúvida alguma. Os laços antigos ou recentes da amizade costumam reunir, desse modo, diversos espíritos que se sentem felizes de estar juntos. Pelo termo antigos se deve entender os laços de amizade contraídos em existências anteriores. Ao despertar, guardamos a intuição das ideias que aurimos desses colóquios, mas ficamos na ignorância da fonte de onde emanaram. Uma pessoa que julgasse morto um de seus amigos, sem que tal fosse realidade, poderias encontrar-se com ele em espírito e verificar que continuava vivo? E, dado o fato, poderia ao despertar ter dele a intuição? Como espírito, a pessoa que figuras pode ver o seu amigo, conhecer-lhe a sorte. Se lhe não houver sido imposto por prova, crer na morte desse amigo, poderá ter um pressentimento da sua existência, como poderá tê-lo de sua morte. Mas tem dois casos interessantes. Um deles aconteceu com o papai, que é se não me engano, um colega dele de trabalho. Ele recebeu uma carta do Chico dizendo que o pai dele estava vivo, ainda estava vivo, sendo que ele acreditava que o pai tinha morrido quando ele era pequeno. Ele ficou com muita raiva, só que depois, muitos anos depois, a irmã da mãe dele confessa que tinha recebido as cartas do pai, que ele tinha saído do país e estava pedindo para que a família fosse com ele para a Inglaterra, se não me engano. Só que a irmã escondeu essas cartas. E como não teve resposta, o pai se casou. E o pai se casou de novo, pensando que a família inteira tinha morrido, por causa que foi durante o período de guerra que ele viajou. E ele só ficou sabendo isso muito depois. Então, nessa situação, acreditar que a pessoa morreu acabou sendo, já pelo menos vendo de uma perspectiva externa, poderia se encaixar numa situação como essa. Mas, outra situação que a gente pode perceber é uma coisa que os filmes e os livros acabam trabalhando muito, que é a certeza de que uma pessoa sobreviveu. Um dos casos mais famosos pode ser considerado o caso da Odisseia de Homero. Homero, ele reuniu a tradição oral dos gregos em dois livros principais, a Ilíada, que conta a Guerra de Troia, e a Odisseia, que conta a volta para casa de um dos generais e um rei de uma cidade grega chamado Odisseu. E durante esse período, então, no período dos dois livros, ele passa 20 anos fora de casa e pelo menos 10 anos com as pessoas acreditando que ele estava morto, com exceção da esposa, que, não querendo casa novamente, por causa que ela é a esposa de um rei, ela é uma rainha. Todo mundo acreditando que o marido estava morto, começaram a aparecer vários e vários pretendentes para assumir o trono dele no lugar, para se casar com ela e assumir o trono. Porém, ela, acreditando que ele estava vivo, criava subterfúgios para evitar que a escolha do pretendente chegasse a acontecer a qualquer momento. E o mais famoso e o caso é que ela disse que quando ela terminasse de tecer se eu não me engano, uma coxa, símbolo de casamento dos gregos antigos, ela finalmente escolheria um pretendente. Então, de manhã, ela tecia essa coxa, esse tecido, esse pano, e à noite ela desfazia todo o trabalho dela. Esse é um caso interessante porque muitas vezes a arte, ela traz questões
mundo espiritual. Aqui, a gente fala a questão de intuição, correto? Mas isso também aparece na forma de inspiração. É uma coisa que muitos artistas têm, ou pelo menos atribuem seus trabalhos. Quando o artista está conectado às coisas boas, ele recebe boas intuições, ou pelo menos intuições de algumas verdades, mesmo que sejam parciais. Então, esse é o caso que teve na Odisseia de Homero. Mas também, a gente tem um caso de Senhor dos Anéis, na qual eu tenho a descrição do bem e do mal, com algumas características físicas bem peculiares. Por exemplo, o exército que segue ao mal, ele é um exército feito por seres corrompidos, viciosos, ao mesmo tempo que os ambientes que eles são descritos são ambientes que lembram bastante, pelas características lúgubres, a região do umbral. Ao mesmo tempo que os seres do bem, os seres de luz, eles são descritos como, no caso principalmente os elfos, são descritos em regiões paradisíacas, no sentido de paraíso mesmo, de grande beleza, ligados à questão do bem, da natureza, com a arte. Outro caso são os filmes de ficção científica, que chamam a atenção para os fenômenos da mente, chamam a atenção para questões filosóficas interessantes, e também chamam a atenção para a vida em outros planetas, que, de acordo com o Espiritismo, a gente sabe que tem que existir. Tudo isso são algumas ideias que acabam passando. Eles recebem e escrevem sobre isso. Mas tem que tomar muito cuidado, porque da mesma forma que a gente é inconstante, eles também são. Da mesma forma que tem gente que no dia a dia faz bobagem, tem industriais que fazem bobagem, tem pessoas intelectualizadas que fazem bobagem, que buscam mal, muitos artistas também. E, infelizmente, os obsessores utilizam esses artistas para lançar ideias sutis de violência, de brutalidade, de ódio, muitas vezes, infelizmente, de materialismo, de ateísmo, e que devido ao fato de algumas obras ficarem famosas, muitas pessoas escutam isso. Pode falar? É. Certo. Algum comentário? Transmissão oculta do pensamento, que é o que dá causa a que uma ideia, a de uma descoberta, por exemplo, surja em muitos pontos ao mesmo tempo. Esse caso chama atenção para algo que acontece muito em mitologia, ciência e arte, que é muitos mitos antigos, mesmo de países muito longe um do outro, eles têm raízes comuns, tá? Eles descrevem histórias comuns. Há vários casos de cientistas que chegaram à mesma conclusão, trabalhando separadamente, em laboratórios diferentes e ao mesmo tempo. Especialmente no caso de países distantes e em épocas antigas, por exemplo. Hoje sabe que um cientista chamado de Leibniz desenvolveu uma matemática que a gente usa até hoje chamada de cálculo, antes de Isaac Newton. Porém, essa informação nunca chegou ao Newton. Ou seja, duas pessoas que nunca se encontraram acabaram tendo a mesma ideia, mesmo que em períodos diferentes. E é um tempo relativamente curto, que, se não me engano, um período de 2 ou 3 anos. Tá? Na época em que a viagem era uma viagem de barco, a pé demorava de 3 a 6 meses. Isso acaba sendo muito impressionante, mas também aconteceu em outros casos. Lá pelo começo da Revolução Industrial, eu tenho análise de gases feitos por 2 cientistas diferentes,
Boyle e Mariotti, tá? Um chamado Boyle, outro chamado Mariotti, que estudaram justamente a dilatação dos gases sobre os físicos e chegaram de novo à mesma conclusão ao mesmo tempo. Em artistas, nós temos personagens com o mesmo nome, histórias baseadas em coisas parecidas. A gente escreve essa questão. Papai? Vocês me ouvem? Sim. Sim. Certo. Aqui o Manuel falou algumas coisas bem interessantes. Vou só citar. Teoria ácido-base de Laurie Bronsted, em locais diferentes, em países diferentes. A maioria das pessoas não sabe, mas a teoria de Darwin foi vista por Wallace também, que ele reconheceu que a de Darwin era melhor que a dele. A teoria da relatividade de Einstein também foi prevista e iniciada por Poincaré, na França, essa transmissão de pensamento. E quando a Manuel falou que tem artista que segue os obsessores, né, filho, que é usado, talvez o melhor seja assim, a gente se deixa usar por eles, porque a vontade é nossa, tá? É uma maneira da gente não colocar responsabilidade nos obsessores das nossas decisões. Quando eles começam a nos usar muito, a gente acaba fazendo a vontade deles, mas a vontade é sempre do encarnado. Obrigado, papai. Tem que deixar essa situação bem clara mesmo. Obrigado pelos exemplos e por deixar a situação bem clara. Os obsessores só nos utilizam se a gente deixa. Tá? Vou deixar marcado aqui, só para a gente terminar de ler, e depois nós voltamos para essa mesma questão no próximo estudo. Já dissemos que durante o sono os espíritos comunicam entre si. Ora bem, quando se dá o despertar, o espírito se lembra do que aprendeu, e o homem julga ser isso um invento da sua autoria. Assim é que muitos podem simultaneamente descobrir a mesma coisa. Quando dizeis que uma ideia para no ar, usais de uma figura de linguagem mais exata do que supondes, todos, sem suspeitarem, contribuem para propagá-la. Desse modo, nosso próprio espírito revela muitas vezes a outros espíritos malgrado nosso, o que constituía objeto de nossas preocupações no estado de vigília. É isso. Algum comentário antes de encerrar esse primeiro estudo? Então, vamos parar por aqui. Daqui a uns 10 minutinhos a gente volta com o estudo do Evangelho de Lucas.